Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sextou, né, gente? Gente, aqui tá um dia chuvoso, muita chuva. Agora não é aquela chuva torrencial, não, tá, gente? Dá uma chuva forte, depois vai abrandando, o dia nublado, fresco, muito nublado mesmo, bem fresquinho, fresquinho, fresquinho. Do jeito que nós nordestinos gostamos, né? Porque aqui é muito quente, como vocês sabem, mas ainda está, né, terminando o inverno. O nosso verão aqui oficial no Nordeste começa em setembro, tá? Por enquanto ainda estamos terminando o inverno. Está muito, muito maravilhoso o clima aqui para nós. A gente nem tem costume de ter um clima assim tão fresquinho como estamos tendo ultimamente, né? Glória a Deus por isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu falei para vocês, já fui fazer minhas compras do mês de manhã cedinho, acordei bem cedinho, fui fazer, já voltei, tá? Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Estou aqui novamente com vocês. Já postei 2 vídeos. Quem não viu ainda, logo cedo, postei logo 2 vídeos, um em cada canal, tá, gente? Então vão lá assistir para me dar uma força, para ajudar a amiga aqui, tá? Eu voltei aqui com vocês, gente, para falar sobre o assunto que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas surgiram fatos novos, né? Eu soube através, tanto aqui da internet como nas TVs, né, abertas, que o Ítalo Santos, que foi acusado pelo Felca, né, por adultização de crianças e menores, tá? De fazer reality com sensualidade com as demais crianças e adolescentes, né? Isso já vem aí sendo pauta de vários canais, tanto aqui na internet como nas redes de TVs abertas, enfim, tá o maior auê esse tipo de assunto. Agora, o que me estranha muito é que este Ítalo Silva não é de agora que ele faz isso, gente. Já fazem 10 anos que ele está com esse conteúdo em todas as redes sociais, todas, e todas monetizando os conteúdos dele. Um absurdo isso, né, gente? Agora, depois desse reboliço todo, dessas denúncias, graças ao Felca, mais uma vez, parabéns para ele pela coragem que ele teve e continua tendo, porque, para quem não sabe, até ameaçado o Felca está sendo. Ele está andando com seguranças e carro blindado. Pasmem vocês o perigo que ele está correndo, né? Porque ele mexeu em casa de maribondo. Mexeu com pessoas, sabe, muito poderosas. E aí ele tem que ter cuidado, tem que temer mesmo pela vida dele, né? E ter muito cuidado mesmo, tá? Vocês sabem muito bem, né? Acho que muita gente lembra do que aconteceu com a Marielle, né, gente? Então, é bem complicado quando você, que é uma pessoa que quer fazer o bem, que é honesta, não é? Que quer viver dentro da legalidade, você não pode, você é impedida por quem vive fazendo o errado, sendo aplaudido por muitos, inclusive até por autoridades, porque como é, gente, não sai da minha cabeça isso. Como é que o Ítalo Santos faz tudo isso a vida inteira, que 10 anos é uma vida, gente, né? Tendo esse conteúdo e nunca ninguém tomou uma providência. Nem as redes sociais e nem as autoridades. Por que será? Eis a pergunta, né, gente? Pois saibam vocês que o Ítalo Santos fugiu. Gente, bomba. O Ítalo Santos fugiu. A polícia foi até a casa dele no condomínio de luxo, né? Onde ele mora, lá na Paraíba. Chegando lá, ele não estava, não tinha mais ninguém. A maioria dos móveis já tinham sido retirados, principalmente, né, claro, os equipamentos como computadores, né, gente, essas coisas todas onde ele registrava, com certeza, tinha um grande arquivo indevido, né? Vocês entendem, né, gente, que eu estou querendo falar. E aí, é tão provável mesmo, é tão certo que ele fugiu, que quando a polícia chegou lá, na casa dele, nesse condomínio, até a máquina de lavar ainda estava funcionando. Quer dizer que foi uma correria só, né? Do Ítalo Santos e de todo mundo que estava assessorando ele, né? Para poder ele sair, ele fugir e de imediato. Acredito eu, né? Que ele foi avisado, né, gente? Claro, ninguém foge assim como ele fugiu, deixando uma máquina de lavar funcionando
a troco de nada, né, gente? Então ele fugiu. Além da máquina, ainda foi encontrado na rodovia uma van, tá, dele, que ele usava, caracterizada com enfeites infantil para chamar mesmo a atenção das crianças, né, gente? Ele simplesmente abandonou na rodovia, ninguém sabe por quê, tá bom? Acredito que ele tenha saído nessa van, fugido nessa van, e por algum motivo, para não chamar muita atenção, né? Principalmente da polícia, ele abandonou a van. Quem é que abandona uma van assim do nada, gente? Né? Alguma coisa tem aí, né? E muita gente pode até dizer, não, ele não pode não pode ter fugido, pode ter se mudado. Gente, ninguém faz uma mudança como aconteceu de um dia para o outro, assim, não. Tá na cara que ele foi avisado por alguém, pode até ter sido pela equipe, né, como é que chama? Judiciária que está assessorando ele, que teve os advogados que deixaram a causa, não querem mais, né, saíram da causa do Ítalo Santos, não querem mais acompanhar o caso dele, defender ele, né? Mas ele já está com novos advogados. Talvez como é que chama, gente? Essa assessoria jurídica, né, que ele tem hoje, pode ter, né, orientado ele a sair correndo de lá, porque a polícia chegou e chegou mesmo. Então ele foi avisado sim, com antecedência para sair, e foi numa correria só, né? Porque a pessoa deixar uma máquina de lavar funcionando não é comum. Abandonar uma van também numa rodovia não é comum. E ainda tem gente defendendo, dizendo que ele não fugiu. Como não fugiu, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu pergunto a vocês que defendem ele ainda. E ainda tem gente que defende, viu? Quem não deve não teme, não é verdade? Se ele fugiu, por que será? Para mim, a minha opinião é que ele teme muita coisa, né? Muita coisa feita errada, que ele sabe que fez e estaria continuando fazendo se não fosse denunciado. Então, ele simplesmente, na minha opinião, ele recolheu todas as provas possíveis que pudessem usarem contra ele. Está na cara que a polícia foi lá para quê? Para recolher, o juiz deu ordem para a polícia invadir a casa, tá? E recolher tudo que pudesse, corrente, computador, tudo, esses equipamentos eletrônicos, tudo, onde com certeza tinha muitas provas contra ele, né? Esses anos todos que ele vem fazendo esse tipo de conteúdo, e ele, né, orientado com toda certeza, correu com tudo, tirou todas as provas da casa dele. Mas, para mim, né, eu não sou advogada, como já falei, apesar de, né, me identificar com a carreira, com o curso de Direito, mas não fiz, mas como eu falei também para vocês há um tempo atrás, eu trabalhei com advogado, mas não criminalista, de jeito nenhum. Trabalhei na vara de família, com um advogado que é de vara de família, então alguma coisa eu entendo. O que é que eu acho? Eu acho, né, que ele recolheu as provas sim, contra ele, para, né, a polícia não achar as provas. E eu acho também que ele fugiu com medo de tudo que ainda está por vir, né? Porque o caso dele, gente, é um caso muito sério. É um caso muito sério mesmo. Ele não fugiu à toa. Ele está com medo, entendeu? Por mais dinheiro que ele tenha, ele sabe que o caso dele é um caso muito sério. Foi denunciado. E ele sabe também que existem muitas provas. A polícia tem como encontrar muitas provas contra ele. Ele fez um pronunciamento aí, não sei se foi ontem ou antes de ontem, falando que a casa dele era uma casa de família, que essas crianças viviam lá, mas eram todas família dele, era um lar de amor. Dá para vocês acreditarem nisso, gente? Um homem que fazia o que fazia com aquelas crianças e adolescentes, que foi comprovado, o Felca mostrou vídeos aqui, nossa, que dá até enjoo de você assistir. Eu não me conformo como é que os vídeos desse eram postados pelo Ítalo Santos nas redes sociais dele, todas eram monetizadas. Eu não me conformo, eu não consigo entender como era que as redes sociais, todas elas monetizavam o conteúdo desse, gente. Agora estão as redes sociais, todas elas, tudo tiraram o perfil dele, né?
das redes sociais. Mas quantos anos ele não passou ganhando muito dinheiro com esses vídeos, né? De adultizando as crianças? Como é que pode? E ninguém nunca fez nada? Ele andava aí de vento em popa aí, tranquilamente, fazendo tudo que queria com as crianças e com os adolescentes e as pessoas tudo batendo palminha e dizendo que ele estava muito certo. Cadê as autoridades? Estavam aonde? As redes sociais não têm censura, porque a gente, quando coloca uma besteirinha que seja, ou uma palavra que a gente diga, a gente tem que ter um cuidado enorme no que a gente fala, para que a censura, né, da nossa plataforma não, como é que eu digo, desmonetiza o nosso vídeo, ou muitas vezes exclui, não é? Algum comentário, até comentário dos nossos inscritos, muitas vezes são excluídos pela nossa plataforma, porque existe o filtro, existe, né, uma censura. E ele toda a vida postou esses vídeos, né, sensualizando as crianças, tanto crianças como adolescentes, e nada acontecia com ele, gente. Como é que pode uma coisa dessa? Me expliquem, porque eu até hoje fico sem entender. E pasmem vocês, o Ítalo Santos conseguiu fugir. Não sei até quando, não sei se a justiça vai considerar ele daqui para frente um fugitivo, um procurado, né, da polícia, ou simplesmente vai deixar rolar, não sei, né, como é que está aí o andamento. Eu sei que o caso dele está sendo está tendo muita repercussão, até internacionalmente, tá, gente? E o que eu peço mesmo, o que eu torço, é que realmente esse projeto, né, vá mesmo para o Congresso, que as autoridades, nosso presidente falou que ia mandar esse projeto para o Congresso, que seja votado e aprovado, né, contra essa adultização, que muitos, não é só o Ítalo Santos, tem muitos canais aí que fazem, tá? Nós temos exemplos aqui também de exposição de crianças, assim, todo santo dia, as crianças fazem parte do conteúdo da avó, da mãe, do pai, de canais de assistencialismo social, não é? Tipo o do Chico Coeb. Quantos dólares o Chico Coeb não ganhou, não é? Expondo a imagem da Maísa, uma criança de 12 anos. Mas nunca um vídeo dele foi censurado, nunca um vídeo dele, não é, deixou de ser monetizado. E ele postava e ninguém nunca fez nada. Né? Eu quero ver se agora, depois de todo, né, esse caso aí do Ítalo Santos e que o Felca denunciou, se ele vai continuar fazendo esse trabalho, expondo as crianças das famílias, dos personagens que ele diz ajudar, tá? Eu queria muito, não, eu quero muito que esse projeto seja aprovado, que essas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo sejam todas punidas e aconteçam com eles o que aconteceu com o Ítalo Santos, que todas as redes sociais baniram ele foi cancelado de todas as redes sociais, tá? E que todas as punições possíveis e pesadas sejam postas contra essas pessoas, porque, gente, isso tem que acabar. As crianças não podem ser expostas dessa forma. As crianças não podem continuar sendo usadas pelos pais, pelas mães, pelos responsáveis, apenas por querer ganhar dinheiro às custas delas. Tem que alguém proteger as nossas crianças. Elas têm que ser protegidas, tá? Só existe o que existe hoje em dia de exposição das crianças porque tem quem acha que está tudo certo, que está legal, que é assim mesmo que tem que ser, principalmente os pais, em troca de dinheiro. Porque para os pais que permitem uma coisa dessa, eles não estão preocupados com a segurança da criança, não. Eles querem é dinheiro, entenderam, gente? Usam seus próprios filhos para ganhar dinheiro. E isso tem que ter fim, isso tem que acabar, né? Não sei o nome dela agora, eu esqueci, mas eu vou dar o exemplo da Antônia Fontinelli. Até onde eu sei, ela assisti uma live dela, onde ela falava que ela foi denunciar, né, caso de exploração infantil lá em Marajó. Sabe o que aconteceu com ela, gente? Ela foi condenada, processada e condenada, e o vídeo dela, ela teve que excluir, a justiça mandou ela excluir o vídeo onde ela denunciava a exploração de crianças
né, de menores, crianças e adolescentes lá de Marajó. Diz que é uma coisa horrível, que só quem sabe, quem vive lá sabe o que essas crianças sofrem, o que essas crianças passam com o consentimento dos pais irresponsáveis. A Antônia Fontinelli, por ter denunciado, tá? Ela não foi elogiada como está sendo Felca, ela não foi aplaudida como está sendo Felca, não. Ela foi processada, tá? Condenada a pagar uma multa altíssima por dia, caso ela não excluísse o vídeo. Então, isso é um absurdo, né, gente? Uma coisa dessa. Quer dizer, os valores estão completamente trocados. O errado virou certo e o certo virou errado. Porque atrás dessa turma toda, dessa fanfarra às custas das crianças, não é? Da exposição delas, existe gente, pessoas, grupos muito poderosos. Então, por isso que o Felca, né, que foi quem denunciou, está correndo risco, sim. Por isso ele está andando em carro blindado e com seguranças. Que Deus o proteja, né, gente? Que vamos torcer para que Deus proteja o Felca, que nada aconteça de mal para ele, porque ele não fez nada de errado. Quem fez o errado seja pego, que fugiu, né, e tantos outros que estão aí fazendo de conta que está tudo bem, que nada aconteceu, que é um trabalho transparente. Ah, porque o nosso trabalho é transparente e honesto. Pasmem vocês, é o que esses canais que expõem crianças e adolescentes falam, quando são questionados. Simples assim, infelizmente, gente. E o que eu fico mais indignada é ter pessoas para defender esse tipo de gente, esse tipo de mau caráter que, infelizmente, tem muito aqui na internet. Eu espero que a partir dessa denúncia do Felca contra esse outro influenciador, o Ítalo Santos, que fugiu, outras denúncias venham à tona e outras pessoas esses conteúdos sejam completamente proibidos e eles sejam punidos e as nossas crianças protegidas como tem que ser, tá? É isso, gente, que eu trouxe para vocês hoje. Deem a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham? O Ítalo Santos fugiu ou apenas ele foi dar um passeio, gente? O que é que vocês acham? Para mim, fugiu. E é isso, gente, e eu estou torcendo para que a polícia consiga pegá-lo e dar a punição que ele merece. Mas não é só ele não, tá? Ele e as demais, principalmente os pais, não é? Os responsáveis por essas crianças também têm que ser punidos, porque tudo que o Ítalo Santos fazia, ele mesmo falou no pronunciamento dele, que eles tudo era com consentimento. Ele disse que tem até documentos, lógico que ele pedia a autorização dos pais por escrito para que ele pudesse expor as crianças e os pais simplesmente autorizavam em troca de dinheiro, de carros, de boa vida. Pasmem vocês, mas esta é a verdade. Tá bom, gente? Dê a opinião de vocês aí. Eu gosto muito de saber. Muito obrigada. Likem, comentem e hype. E até o próximo vídeo. Tchau!